Bíblias, em 1 de Coríntios, carta 1 aos Coríntios, que estamos meditando nesse livro, um presente de Deus para nós, o livro de 1 Coríntios, infelizmente, tem sido um dos livros menos consultados, estudados e ministrados na igreja nas últimas décadas, ok? Porque é um texto que vai dizer o que a igreja deve viver, como a igreja deve viver, e isso destoa muito do que nós vemos nos nossos dias. Mas aqui está a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 até o 35. Nós estamos no início, onde Paulo está falando de problemas no culto. Paulo começou isso no capítulo 11, versículo 2, falando agora sobre o culto. E nessa primeira parte nós vimos sobre o véu, ok? A questão do véu, como as mulheres da igreja, algumas mulheres da igreja não estavam querendo usar o véu, e quais os problemas e as implicações e os princípios que estão por trás do uso do véu. Ninguém hoje precisa usar véu, mas devemos seguir aqueles princípios que nós vimos nas duas ministrações passadas. Mas agora o problema está na Santa Ceia, ou na ceia do Senhor, que é um ponto bem crucial aqui. Parece que eles não têm uma pergunta sobre esse tema, mas Paulo vê o erro que eles estão cometendo e introduz isso. Eles tinham uma pergunta sobre o véu, sobre essa questão do uso do véu, havia um conflito na igreja, mas em relação à ceia do Senhor, eles não fazem uma pergunta sobre esse assunto. Mas Paulo, vendo o problema que eles estão cometendo, os pecados, os erros graves que eles estão cometendo, ele então traz esse assunto e traz então os princípios de Deus e norteia essa igreja com relação a isso. É um tema muito importante. A ceia do Senhor é um tema central para a igreja, ok? É um tema central para a igreja. Existem duas ordenanças de Cristo, duas coisas que Cristo ordenou, ok? Que nós façamos a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor. Isso é uma ordenança, Ele nos mandou fazer isso, e nós não podemos deixar de fazer a ceia do Senhor, ok? E o segundo mandamento é o pregar o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a missão da igreja, ok? Pregar o Evangelho, fazendo discípulos de toda a criatura e batizando, que é a segunda ordenança, ok? Que a igreja deve observar. Então essas duas ordenanças, ceia do Senhor e batismo, que fala da nossa missão, são fundamentais na igreja. E infelizmente tem muitos erros, e esse texto é o texto mais detalhista com relação à ceia do Senhor. Então vamos entrar no nosso texto. Versículo 17: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não se elogiem, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, creio nisso, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Dessa primeira parte que Paulo vai tratar sobre a ceia do Senhor, ele vai descrever o problema, ok? Ele descreve para a gente o problema. No segundo momento, ele vai falar sobre como a ceia deve ser feita, como ela deve ser realizada, alertando para essa igreja que, ao não celebrar a ceia da forma correta, o próprio Deus vai julgar a igreja. E por último, ele dá uma última
solução também para o problema. Então vamos lá para o nosso texto. Veja que quando uma igreja, como a igreja de Corinto, permite que a cultura onde ela está, adentre a igreja, seja mais forte do que o evangelho, isso é, a cultura prevalece sobre o evangelho na igreja, essa igreja é uma igreja doente. E o culto, ele revela muito do estado espiritual da sua vida. Por isso que Paulo ele vai pegar o capítulo 11 até o final do capítulo 14 só para tratar do culto. Claro que ele já falou do culto também no capítulo 10, sobre a questão do véu, ok? Então veja que Paulo gasta grande parte, ele usa grande parte do material da carta para falar do culto, porque aquilo que as pessoas são se revela no culto, ao estado da vida espiritual das pessoas, do cristão, se revela no culto. Por isso que no livro de Isaías, quando Deus inicia o livro, ele vai direto para o culto. Ele vai falar do culto, da atitude do culto, da religiosidade, né? Ele vai tratar da questão do culto, mas tratando a realidade espiritual da nação de Israel. E uma igreja que tem tantos problemas como a igreja de Corinto, vai ter um culto doente, ok? Um cristão vai apresentar um culto doente se ele espiritualmente não for saudável. Não tenha dúvida disso, ok? Alguém que está espiritualmente doente vai apresentar um culto ruim, um culto inaceitável a Deus. Perfeito? Lembra de Caim? Deus não aceitou o que o Caim trouxe, não é porque o que Caim trouxe era ruim. Ele não aceitou a Caim, a vida dele, por isso não aceitou o culto dele. Deus nunca vai aceitar o culto de alguém que não está de acordo com a sua palavra, com a sua vontade, ok? Então, diante disso, nós vamos compreender o contexto para você entender o que Paulo está falando. A primeira coisa, toda a sociedade judaica, grega e romana, estava dividida em classes, ok? Os ricos e os pobres, homens e mulheres, escravos e livres. Então, você tem sempre essas divisões, ok? Os religiosos, os não religiosos, enfim, você tem essas divisões. Da mesma forma, a nossa sociedade também é dividida em classes, ok? Então você tem pessoas que ganham muito, que ganham pouco, que são ricos e são pobres, estudaram mais e estudaram menos. Você tem homens e mulheres, crianças e idosos, você tem pretos e brancos. E os pagos ficam no meio, não sabem o que fazer. Na igreja tem essa situação, porque eu sou pago, então eu não sou branco, mas eu também não me identifico com negro, então eu fico no mesmo lugar e fico desassistido, porque as políticas públicas parece que elas polarizaram nos dois extremos, e aí quem é pago fica no meio. Então assim, as sociedades são divididas em classes, e aqui não é diferente. Então você vê isso, no começo do livro Paulo fala sobre isso, um grupo dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ok? Eu sou de Cristo. E ali estava uma ideia filosófica. Eles dividiram a igreja de maneira como a sociedade também estava dividida em partidos filosóficos. Eles fizeram o mesmo dentro da igreja, ok? Paulo gasta os 4 primeiros capítulos para acabar com o aspecto, para falar do aspecto da divisão dentro da igreja. Então esse é o primeiro problema. A segunda questão é que a igreja também está dividida naturalmente de forma social. Então, quando se convertem pessoas de várias classes. Você tem, de um lado, uma quantidade muito grande de escravos dentro da igreja, e de mulheres, e de crianças, e de idosos, pessoas que naquele momento eram totalmente rejeitadas na cultura, mas formam a maioria da igreja. Depende de lugar para lugar, mas tem lugar que você tem 50%, outros 60%, outros 70% dessas pessoas formando a igreja. Os outros porcento, aí 20%, 30%, são formados por profissionais liberais. O cara tem uma padaria, tem uma peixaria, tem uma sapataria, ferreiro, enfim. E você tem os ricos, que são pessoas que tinham menos na igreja, bem menos na igreja, mas às vezes você tinha uma Lídia, que era vendedora de púrpura, enfim, você tinha gente da alta sociedade. Aí você imagina, o terceiro ponto, uma sociedade dividida em classe,
uma igreja naturalmente formada por várias classes sociais, igual nós temos hoje, e você tem a casa onde aconteciam as reuniões. Como eles não tinham templos como a gente tem, então eles reuniam nas casas. Então quem dava a acolhida na casa, que era o patrono, eram geralmente as pessoas mais ricas da igreja, porque eles tinham uma casa um pouco mais espaçosa e tinham mais dinheiro para poder ajudar na questão de bancar uma alimentação melhor. E nesse domingo, todo domingo, eles se reuniam para o agape, que é a festa comum, ok? Que a igreja, lá em Judas, capítulo 1, esse é um capítulo de Judas, versículo 12, ele vai falar dessa festa de amor que a igreja fazia. E nesta festa, nesse almoço, nessa ceia, eles comemoravam, eles memorizavam, relembravam a ceia do Senhor, ok? Então era o momento da igreja reunir. Então a igreja reunia em vários locais, porque na casa de um não cabia a igreja toda. Uma casa dessa caberia no máximo 30 pessoas, uma boa casa naquele então caberia 30 pessoas assim, rebentando, estourando, geralmente caberia mais. E aí você tem a casa de um homem rico, e a maioria que chega para comer quem? Os escravos, as mulheres, os idosos, viúvas, crianças, e eles se reúnem tudo na casa desse homem. E esse homem que é rico, ele ainda está no processo de entender muito bem o Evangelho, e ele convida, por ter Deus salvado ele, pessoas que são amigos para vir no culto, para vir participar e ouvir o Evangelho. Olha o conflito. Os ricos, os profissionais liberais e os homens daquela época desconsideravam completamente como indivíduos, como pessoas de direito e que mereciam respeito, escravos, mulheres, crianças e até idosos. Mas essa era a maioria da igreja, e reúne tudo no lugar. Essas pessoas, elas não se encontravam nos mesmos lugares, elas não frequentavam os mesmos lugares, mas na igreja todo mundo estava junto, e apinhado. Aí você encontra um cara que também é os farrapos ali, sujo, muitas vezes, mal vestido, às vezes tinha saído do trabalho, porque o cara não tem final de semana, ele é um escravo, ok? O cara fedendo, o cara sujo, às vezes sem dentes, todo complicado, e essa pessoa está ali, e de repente vai ser essa pessoa que vai trazer a palavra essa noite, ou nesse almoço. Quem vai aceitar a mensagem desse homem? Vestido assim? Como esse cara vai falar alguma coisa para mim que estudei, para mim que sou rico, e que tem muito mais do que ele? Como esse cara vai me ensinar? Então essas tensões de poder existiam dentro da igreja. E em Corinto, mais um pouco, havia uma pitada maior nessa situação, ok? Então frequentar a igreja não era muito fácil nesse sentido, mas a gente também vê alguma coisa parecida nos nossos dias. Às vezes você vê igrejas que dão espaço para pessoas e dão privilégios a irmãos, porque ele é o doutor fulano de tal, ou porque ele é o deputado fulano de tal, ou porque é a família mais antiga da igreja, ou que tem o maior dízimo na igreja, então essa família aqui não pode ser desagradada. Então você tem essas tensões de poder também na igreja dos nossos dias. Ouvi uma irmã amada em Cristo que disse que uma família de uma igreja que ela frequentou expulsou já 2 ou 3 pastores, porque ela não gostou, a família não gostou do que o pastor disse, do que o outro pastor disse, do que o outro pastor disse. Então ela tira o pastor da igreja. A igreja é daquela família, que é uma família antiga, é a família que dá mais dízimo na igreja. E a irmã disse: não dá para ficar nessa igreja, que é a família que manda, o pastor não tem como pregar o evangelho. Então essas coisas acontecem hoje também. Então nós não estamos muito distantes do texto sagrado. E aí então Paulo vai entrar com o versículo 18. Veja, ele começa dizendo no versículo 17 que eles não se reúnem para melhor, mas para pior. Nem todo culto é bom, nem todo culto presta, nem todo culto glorifica a Deus.
bênção. Nem todo culto Deus abençoa. Olha aí, ele se reúne para pior, não para melhor. E é isso que a gente precisa observar. Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, creio nisso. Como eu disse, é uma igreja que está dividida. Ela está dividida e dentro de si mesma, ela está dividida contra o apóstolo Paulo, porque quando a pessoa diz, eu sou de Pedro, de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, nós estamos dizendo, eu sou contra Paulo. Então uma igreja fragmentada, não apenas entre ela, mas também contra o seu próprio pastor. Então uma situação bem complicada. Há divisões de classe dentro da igreja, há essas divisões filosóficas também dentro da igreja. E aí então, no versículo 19, Paulo diz, no 18 ele diz, eu acredito que isso aí está acontecendo. Tratei disso agora nos 4 primeiros versículos, nos 4 primeiros capítulos. E aí no versículo 19 ele diz, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são os aprovados. E aqui Paulo já põe um ponto também de tensão na situação, mostrando que pessoas que estão agindo de forma a dividir o corpo de Cristo não estão aprovados, ok? Por quê? Porque os que dividem, que brigam, que difamam, que fofocam, que são diferentes, que excluem, esses são reprovados. E sendo reprovados, não são filhos da luz, ok? Porque os filhos de Deus não foram chamados para isso. O que vai dizer 1 João 4,20? Se alguém disser ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, irmãos, esse tipo de atitude que está acontecendo nessa igreja, esse tipo de divisão, de briga, de difamação, de indiferença e de exclusão que está acontecendo na igreja, não é de Deus. Não é de Deus, ok? Isso não pertence a Deus. Mas são mais do que divisões sociais e econômicas. Porque o princípio aqui é que tudo que diz respeito à igreja de Cristo tem a ver com a vontade eterna de Deus e todo o plano de salvação. Tudo na criação diz respeito a uma única coisa na Bíblia: a igreja e a glória de Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer que Cristo morreu antes da criação do universo. Isso é o plano eterno de Deus, é a igreja. Esse é o plano eterno de Deus, a igreja, o seu povo eleito, essa comunidade, essa humanidade, essa nova humanidade, a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o plano de Deus, ok? Então tudo que tem a ver com a igreja diz respeito, responde, atinge diretamente a Deus, sua santidade, seu plano, e não apenas isso, mas o mundo inteiro que está ao nosso redor. Então tudo que acontece com a igreja é central no plano de salvação. Veja, uma igreja que está lá numa cidade, mas o que está acontecendo lá diz respeito a Deus e a sua santidade. Tudo que acontece lá diz respeito a Deus, sua santidade, aos eleitos de Deus, mas também aquela cidade que está vendo aquela cidade, mas também nós, desde essa carta chegou a mim e a você. E o comportamento desses irmãos influenciaram o comportamento de outras igrejas, para o bem e para o mal. Então veja, meus irmãos, a seriedade que a igreja tem aos olhos de Deus. As pessoas acham que igreja é qualquer coisa. As pessoas acham que igreja não tem importância. As pessoas podem dizer, não, mas é só um irmãozinho aqui. Ele é só um escravo, ele não tem liberdade nenhuma. Ele é só um pobre, não, é só uma mulher, é só uma viúva, não, é só uma criança. A criança, deixa isso aí. Não, é só um idoso. As pessoas podem tratar assim. Mas sobre aquela criança está o sangue de Jesus, sobre aquele idoso está o sangue de Jesus, sobre aquela mulher, sobre aquela viúva, sobre aquele homem, sobre o rico, sobre o pobre. Dentro da igreja não tem classe social. O chão onde está a cruz do Calvário não tem andares, não tem degraus. Tudo está no mesmo nível.
Todo mundo é comprado pelo mesmo preço, o mesmo valor, tem para Deus. Não importa a classe social que está. Então ninguém pode tratar o irmão dessa maneira. Mas é o que está acontecendo nessa igreja. Mas está acontecendo só nessa igreja? Acontece isso no seu coração? Você despreza, exclui pessoas? Não pode fazer isso. Porque aquela pessoa, Cristo morreu. Então você não pode agir dessa maneira com ninguém, especialmente com o cristão, o irmão em Cristo Jesus. Então não é apenas uma divisão socioeconômica, está para além disso, ok? É a igreja, o povo de Deus, o povo amado de Deus. Versículo 20: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês estão fazendo qualquer coisa, menos comer a ceia do Senhor. Menos comer a ceia do Senhor. Então, veja, eles não têm o problema de se reunir. Hoje nós vivemos num momento da história evangélica que as pessoas não querem se reunir. Mas o texto não diz que eles têm problema para vir para o culto. O texto mostra que a motivação deles ir para o culto, a atitude deles em ir para o culto é errada. Então o ponto deles é esse, ok? O ponto deles é esse. E o que eles fazem não é a ceia do Senhor. Então, olha, a gente pode se reunir e não cultuar Deus. Pode ter cânticos, pode ter até a meditação na palavra, pode ter oração, mas Deus não aceitar nada daquilo. Nada daquilo. A gente precisa perder a ideia católica, romana, de que Deus aceita tudo. Deus não aceita tudo. Deus não aceita tudo, isso é um equívoco, ok? Então não podemos pensar assim. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra ceia do Senhor, a expressão ceia do Senhor, ok? E isso indica 5 coisas. Primeiro, que a ceia foi criada pelo Senhor. Quem estabeleceu a ceia foi o Senhor. Quem criou a ceia foi o Senhor. O segundo ponto é que é uma realidade da presença do Espírito do Senhor. O Espírito de Cristo está ali no momento da ceia. Se estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. A terceira questão é que ela foi feita em memória do Senhor, do que Cristo fez na cruz e de tudo que é eterno que Cristo fez. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando tudo que Cristo fez e foi, mas tudo que Cristo é e fez eternamente pela igreja, ok? A quarta questão sobre a ceia do Senhor é que ela aponta para as realidades escatológicas eternas. Vocês estão em memória de mim, lembrando tudo que eu fiz, mas até que o Senhor venha, ok? Então a ideia escatológica do fim, daquilo que ainda vai acontecer. E o quinto ponto, que é por isso que a ceia é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, o nosso Senhor, deve ser glorificado na Santa Ceia. Por isso que culto não é comum. Culto não é churrasco. Culto não é um evento. Ah, não, é um culto. Vamos fazer um culto. Ó, é um culto. Então a gente vai. Isso não é culto. Irmãos, culto é um negócio sério. Culto é uma coisa séria. Um churrasco você faz de qualquer jeito, um encontro você faz de qualquer jeito, mas culto não. O Senhor está no culto. A presença do Senhor está no culto. Ele é adorado, Ele é amado, Ele é glorificado, Ele é o centro, Ele é a razão do culto, da adoração, das orações, da palavra que é ministrada. Se tem Santa Ceia, meu Deus. E na igreja do primeiro século, dos primeiros séculos, havia Santa Ceia, a ceia do Senhor, todo domingo. Porque todo domingo tinha a festa Agape, ok? Então eles juntavam-se, comiam com a Santa Ceia, ok? Então é um momento extremamente importante. Então culto não é uma coisa que você pode levar à brincadeira, ok? Culto é uma coisa prazerosa, maravilhosa, um privilégio todo nosso, mas é algo sério.
ok? Porque o Senhor está presente no culto e Ele vai ser adorado, Ele vai ser glorificado. Eles não estão entendendo assim. Por isso que eles estão comendo e bebendo juízo para eles mesmos. O texto vai falar dessa questão aqui, ok? Versículo 21. Porque cada um, e agora ele vai expor o problema. Porque não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Por quê? Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto fica com fome, o outro se embriaga. O que está acontecendo? Os irmãos ricos, os irmãos que têm mais dinheiro, obviamente traziam mais comida. O escravo, a viúva, o órfão, traziam quase nada, ou nada, não tinham para trazer. Então, na maioria das vezes, parece a maioria desses irmãos, era a única refeição decente da semana. Esses irmãos comiam. Só que a atitude desses irmãos é: não, nós não vamos, nós somos cristãos de primeira classe. Esses são cristãos de segunda classe. Eles não são irmãos, eles são tipo uns primos distantes que a gente tem. Eles estão mais ou menos fazendo assim. Ok? Então nós vamos aqui. Não, deixa eles lá no quintal. A mesa aqui de dentro da casa é com a gente. E traz tudo que a gente pôs aqui no meio. E vamos comer. Se sobrar, comem eles. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Mais ou menos isso que estava acontecendo. Ok? O que eles estão fazendo é mais ou menos isso daí. Eles estão se achando melhores, superiores, e por isso estão dividindo a Santa Ceia em classes. Aqui está a classe dos melhores, com o qual nós nos juntamos, e ali está a classe dos quase Zé Ninguéms, que a gente vai deixar de lado. Então a gente come, bebe, se diverte, e se sobrar, a gente dá para eles. A atitude que você tem aqui é de egoísmo, de superioridade, de rejeição, de desconsiderar o outro. E quando a gente olha uma atitude dessa, a gente olha: mas gente, que absurdo uma coisa dessa. Não é verdade? A gente olha e fala: meu Deus, como pode uma coisa assim? Mas a questão é: quais os sentimentos que tem no coração desses ricos? De desprezo, de superioridade, somos melhores do que os outros. Esses sentimentos nunca estiveram no meu e no seu coração. Que eu sou melhor do que o outro, eu não preciso do meu irmão. Não é verdade? De rejeitar, de desprezar o irmão, de olhar para o irmão e achar que ele não é tão importante assim, de quebrar a comunhão, de partir a igreja em grupos e dizer: não, esse aqui é o meu grupo, eu fico com esses irmãos aqui, esses aqui são meus irmãos, aqueles lá a gente não precisa desse pessoal. Talvez a sua família seja assim, não é verdade? Quantas famílias assim não vivem essa realidade? Não é verdade? E às vezes a gente traz isso para dentro da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: os seus problemas familiares, de relacionamento, você tem aqui dentro da igreja. Seus entraves, a maneira como você trata, como você resolve problemas, tudo isso que é lá da sua casa, você traz aqui para dentro. Isso mostra que Cristo ainda não transforma você como você tem que ser transformado. Você é meu irmão em Cristo da mesma maneira. Você não é menos crente por isso. Mas eu quero dizer para você que Deus quer transformar a sua vida. Você não pode agir desse jeito. Nós não podemos agir assim. Você não foi chamado pelo Senhor para ser igual a sua família. Você não foi chamado pelo Senhor para ser quem você é. Você foi chamado pelo seu Senhor para ser como Cristo. Então faça morrer o seu velho homem. É isso que a Bíblia diz. Crucifique seu velho homem. Porque se você está resolvendo as coisas assim dentro da sua casa, você está errado. Porque você nem testemunho está dando de crente lá. Porque se você é assim, se você reage assim, se você fala
Você ouve alguém te confrontar com uma expressão assim? E você é crente e age assim? Esse é o Evangelho? É isso que você diz que é ser um cristão? É por isso que você vai para a igreja? Você está indo para a igreja? Você está ouvindo alguma dessas frases? Você precisa questionar sua fé, querido. Esse irmão aí estava alimentando o velho homem. Sim, sim. E é exatamente isso que a maioria dos crentes fazem. Estão na igreja há anos, mas continuam o velho homem de sempre. Deus não quer isso para mim e para você. Deus quer que a gente mude no poder do nome de Jesus. Porque se você continua assim, você vai ofender todo mundo. Você está indo não apenas contra os seus irmãos, e aqui é o engano. Aqui está o engano. Eles estão achando que estão fazendo isso contra uma pessoa insignificante, menos do que não preciso dessa pessoa. Só que eles não entenderam que a igreja é o corpo de Cristo. Que quando você faz isso contra esse irmão, você faz isso diretamente contra o Senhor dele. E é o Senhor dele que vai pedir conta de você. Então agora é a hora da gente parar e pensar. Está vendo que uma leitura superficial do texto não faz muita coisa? Mas quando você vai para dentro do texto, medita no texto, o texto começa a ministrar você e confrontar você. E dizer, opa, você não pode ser assim. Você não pode viver assim. Então, irmão amado, mude. Esse é o chamado do texto. Arrependa-se. Esse é o chamado desse texto aqui, ok? É dessa aplicação que o texto está tratando. Paulo está tão chateado com essa situação que no versículo 22 vai soltar uma série de perguntas retóricas. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Veja, eles desprezam a igreja. Quando um irmão é desprezado, é a igreja inteira que está sendo desprezada. Não é apenas um irmão, é a igreja toda que está sendo desprezada. Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. E agora Paulo vai falar não apenas agora do problema, mas como se celebrar corretamente a ceia. Do versículo 23 ao 26. Ele vai dizer, e esse é o maravilhoso da Bíblia, não apenas denuncia o pecado, mas denuncia o que você tem que fazer corretamente. Porque eu recebi do Senhor que também vos transmiti a vocês. Então, aquilo que Paulo recebeu foi o quê? Foi aquilo que ele leu nos Evangelhos, que já estava escrito, ou o que os apóstolos ensinaram para ele. Por isso que a expressão de Paulo aqui, que Paulo vai dizer aqui a partir do versículo 24, 23 e 24, falando da ceia do Senhor, é praticamente aquilo que é dito nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ok? Então ele vai repetir com algumas mudanças em algum ponto ou outro, mas ele vai repetir exatamente pegando um ponto de outro, divergindo de um de outro, mas é mais ou menos aquilo que Mateus, Marcos e Lucas vão falar, principalmente Lucas, que era companheiro de viagem de Paulo, vai falar a respeito da Santa Ceia, ok? Então, aqui já tem outro princípio para mim e para você. Aquilo que foi escrito são palavras do Senhor. Aquilo que foi escrito é palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Você não pode tomar ela de qualquer jeito. Você não pode dizer, eu não concordo com o que está escrito. Você tem que dizer, eu concordo com o que está escrito, eu não entendo o que está escrito ali. A minha limitação me impede de entender aquilo ali. Mas aquilo lá está certo e eu que estou errado. No meu pensamento discordante do texto, é eu que estou errado. A Bíblia nunca está errada. Paulo nunca está errado quando ele escreve a Bíblia. Nenhum autor bíblico está errado quando ele escreve o texto, porque eles estão sob a inspiração divina. É Deus que está escrevendo o texto como ele diz. Então você não pode questionar as Escrituras. Mesmo que você não concorde, você tem que dizer, eu na minha ignorância não estou entendendo. Mas aquele texto ali é verdade absoluta. E eu preciso entender esse texto melhor. Okay? Então é interessante como Paulo ele toma os escritos e a oralidade dos apóstolos como palavra do Senhor. Ele fala como se ele mesmo tivesse recebido de Deus, porque eu recebi do Senhor. Ele não recebeu a Santa Ceia como uma revelação. Quando Paulo se converteu, a ceia já era celebrada há mais de década. Então ele não recebeu uma revelação de Deus.
olha, Paulo, é assim que você faz isso. Não. Ele leu no texto sagrado, se algum evangelho já estava escrito nesse momento, ou ouviu dos apóstolos, mas ele tomou como o próprio Senhor tivesse dito para ele. E quem dera que a gente tomasse a Bíblia assim, quem dera que a gente tomasse a pregação assim, o ensino das Escrituras assim. Poxa, palavra de Deus, como Paulo disse, vocês acolheram com mansidão no coração de vocês a palavra de Cristo, como de fato é a palavra de Deus. Que coração? É esse coração que nós devemos ter, ok? É esse o coração que nós devemos ter. Porque eu recebi do Senhor, que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. É interessante aqui, na noite que foi traído, ele cita o traidor. A Santa Ceia não é para os traidores, a Santa Ceia não é para aqueles que negam a Cristo, ok? A Santa Ceia é para os fiéis. Ele pegou o pão, versículo 24, deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Aqui a ideia de Isaías capítulo 53, versículo 12, ok? Quando o texto sagrado mostra que o corpo do servo sofredor, ele é oferecido em favor do seu povo. Seu corpo é esmagado, seu corpo é moído em favor do seu povo, ele é entregue em favor do seu povo, ok? Estamos na Páscoa, na noite que o Senhor foi traído, ele toma o pão, dando graças, parte, dá aos discípulos dizer: esse é meu corpo. Então o próprio Jesus estabelece a ceia, por isso que é a ceia do Senhor, não é a ceia do homem, mas é a ceia do Senhor, e ele então faz aqui uma dramatização com o elemento da própria ceia, ok? Da Páscoa. A ceia da Páscoa, lembra? É a libertação do povo de Israel do Egito, ok? Estamos nos aproximando da Páscoa. Espero que você nunca dê um ovo de Páscoa para o seu filho, ok? Espero que você dê Cristo para o seu filho, para o seu neto, sobrinho, enfim. Então, ele toma na Páscoa o momento da libertação, e ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro Pascual que vai tirar o pecado do mundo, ok? E ele mesmo estabelecendo a Páscoa, dizendo: esse é o meu corpo. Então você come do pão, e fazendo isso, lembrando, em memória, no memorial, uma celebração da morte de Jesus. Então você celebra tudo que foi um plano eterno de salvação, tudo que Deus prometeu antes da fundação do mundo para o seu povo, tudo aquilo que Deus prometeu desde Gênesis 3,15, que ele levantaria aquele que ia esmagar a serpente, ok? E assim o plano inteiro de salvação, a história de salvação, em que Deus operou, usou pessoas, fez coisas extraordinárias, até chegar esse momento culminante aqui, onde o seu único filho vai derramar a sua vida naquela cruz. Então você faz isso em memória do Senhor. Isso significa que tudo que o Senhor é, tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, você está celebrando a vida de Cristo Jesus, celebrando sua morte na cruz. É triste ver o Senhor da glória na cruz, mas aquele que foi esmagado na cruz, com seu sofrimento, com a sua dor, nos proporcionou a cura. Então você celebra ao mesmo tempo a dor do Senhor, mas a cura. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Perfeito? Então, ao mesmo tempo que é uma dor enxergar o nosso Senhor, é uma alegria para mim e para você, porque fomos sarados. Perfeito? Então, veja essa celebração maravilhosa em memória de mim, ok? O centro de tudo é Cristo, seu sacrifício, sua cruz, sua morte, sua ressurreição. Perfeito? Tudo aqui aponta para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 25. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória, que o beberem em memória de mim. Então, agora ele toma um cálice e da mesma forma que o pão, ele coloca como símbolo o sangue de Jesus, o seu próprio sangue no cálice, no vinho. Então aqui você tem o corpo e o sangue de Jesus, a vida de Jesus, o corpo de Jesus, o sacrifício de Jesus,
Toda a obra da cruz está aqui. Toda a salvação, não apenas sua morte, mas também a sua ressurreição. Tudo está ali naquele elemento maravilhoso do pão e do cálice. E aí é o cálice da nova aliança no meu sangue. Perfeito? Então, participar da ceia é participar da aliança. Então, qualquer um pode participar da ceia? Não. Só pode participar da ceia quem está na aliança do sangue. Quem foi comprado pelo sangue de Jesus. Quem nasceu de novo. Quem passou pelas águas do batismo. Ok? Então não se deve dar a Santa Ceia para alguém que não passou por esse processo. Ok? A ceia é do Senhor. Então, nós vamos ver Jonathan Edwards, depois de ter pastoreado por 20 anos uma igreja, um dos homens, o homem mais inteligente dos Estados Unidos naquela época, século XVIII, ele foi expulso da igreja. Um pastor conhecido nos Estados Unidos inteiro, ele foi expulso da igreja, porque ele não queria dar Santa Ceia para os ricos da cidade, que viam o culto. E os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, não, esse pessoal é rico aí, esse pessoal é poderoso, esse pessoal é intelectual aí, a gente tem que dar Santa Ceia para eles. Não pode excluir esse pessoal aí não, porque eles são um pessoal aí meio famosão aí da cultura aí. Ele dizia, não. Escolheu outro pastor, expulsaram. E ele foi lá para os índios Cherokee, viveu os últimos anos da sua vida ensinando os índios, escrevendo para a glória de Deus. Que coisa, irmão. Que coisa, isso aqui já foi motivo de muito debate. Ok? Então, a Santa Ceia é a nova aliança. Participa da Santa Ceia quem está na nova aliança. Perfeito? E aqui você tem a descrição: façam isso em memória de mim, toda vez que vocês o beberem o cálice. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, sempre vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então aqui você olha para trás na ceia. Nós, quando ceiamos, olhamos para a cruz de Cristo, mas nós olhamos para antes da cruz, olhamos para toda a história da redenção, o Deus da salvação, o Deus que trabalhou, que criou a salvação, que fez essa salvação uma realidade, que entregou o seu Filho, que ressuscitou o seu Filho, aquele que venceu, Cristo Jesus, que venceu o pecado, que perdoou todos os nossos pecados, mas que venceu o diabo, que venceu o mundo, que venceu as trevas, aquele que ressuscitou, que está sentado à direita do Pai, mas Ele voltará para buscar a sua igreja. A Santa Ceia é a esperança, ela anuncia uma esperança, ela anuncia uma salvação que foi feita na cruz, mas ela anuncia a nossa esperança de encontrar com o Senhor, mas ela anuncia o juízo. Ele vai voltar para salvar uns e condenar os outros. Então a Santa Ceia, meus irmãos, é também missional. Toda vez que você toma a Santa Ceia, você anuncia, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Esse anúncio primeiro é dentro de você. Esse anúncio é uma memória para você. O meu Senhor morreu, o meu Senhor voltará, o meu Senhor é o Salvador, o meu Senhor é o meu Redentor, meu resgatador, mas Ele também é o juiz de toda a terra. Ele vai voltar para julgar vivos e mortos na sua vida. Então a ceia tem todos esses aspectos. Olha como é importante. E quando Ele salva, Ele não salva classes. Ele não salva, olha, primeiro, não é igual quando você vai embarcar no avião. Olha, primeiro os prioritários, depois quem tem o cartão Platinum, vem para cá, e por último aí entra quem não tem nada, fica lá na fila. Quando você embarca no avião é assim, ok? Na salvação vai ser assim. Não há distinção se é um mendigo que é salvo em Cristo, se é um escravo salvo em Cristo, se é uma mulher, se é uma criança, se é um idoso, se é um jovem, se é um rico, se é um pobre, se é um negro, se é um branco, não importa quem é que ele seja. Todos foram comprados pelo mesmo sangue, participam dos mesmos direitos eternos, têm o mesmo acesso ao Pai Celestial e são amados do mesmo jeito e honrados do mesmo jeito pelo nosso Senhor. E
nós não podemos olhar para o nosso irmão diferente. Não podemos olhar para o nosso irmão diferente. E aí, então, Paulo vai finalizar o nosso texto, versículo 27. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Contra quem você está pecando? Olha o texto, lê o texto, versículo 27. Todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. O que seria do modo indigno aqui? De imediato essas divisões. Eu sou melhor que você, eu não preciso de você, eu divido a igreja, eu insulto as pessoas, eu excluo as pessoas, ok? Eu trato as pessoas com indiferença dentro da igreja. É a primeira coisa. Mas se você abrir o leque do texto, é dividir a igreja em classes, é viver em moralidade, é colocar o irmão na justiça, ok? É viver um estado de guerra entre as famílias. Enfim, toda essa situação que o livro já conta, isso é comer e beber o cálice do Senhor, o pão do Senhor, de modo indigno. Agora, o que então o texto está dizendo? Que você é tão culpado como aqueles que crucificaram Jesus. É isso que significa essa última parte do texto. Será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Você não está pecando contra o seu irmão. Primeiro, você está pecando contra o Senhor. Porque esse irmão pertence ao Senhor. Ele é servo do Senhor. E você não pode ofender o servo do Senhor. O Senhor toma isso de ponto pessoal. Agora é pessoal. Você vai se ver como meu Senhor, não comigo. Eita. Saulo, entenda muito bem isso. Saulo, você me persegue. Você está me perseguindo. É a mim, não meus filhos, mas a mim. Eu estou tomando a frente, as dores são minhas. É a mim que você persegue. Você não está fazendo contra o seu irmão, você está fazendo contra o Senhor. E você tem tanto culpa quanto aqueles que crucificaram Jesus. Por quê? Porque quando você tem essa atitude com o corpo de Cristo, você tem atitude contra o próprio Cristo. Atitude de dividir, denegrir, humilhar, insultar, negligenciar. Você está tendo contra o próprio Cristo. E aí Cristo vai agir. E não vai ser legal. Por isso que Ele te dá a solução. Olha como Ele é bom. Ele explica para você o que você está fazendo. Ele abre os seus olhos para você ver a dimensão do seu pecado. É contra o Senhor que você está fazendo. Examine a solução. Ó a solução. Examine-se, cada um a si mesmo. E então, como Paulo chamado de arrependimento? Não, então não vamos tomar Santa Ceia. Não. Se você deixar de tomar Santa Ceia, isso já indica que você não é cristão, você não está na aliança, você não vai no corpo. Examine-se e se arrependa. Pare de se agarrar ao seu pecado, ao seu temperamento, as questões da sua família. Examine-se, arrependa-se e coma do pão e beba do cálice. Pare de tratar seus irmãos assim. É inaceitável. Ninguém aqui vai aceitar isso. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém vai aceitar a sua atitude hostil dentro da igreja, dividindo a igreja em classe, insultando, rejeitando seus irmãos. Que ideia é essa? Que atitude é essa que você está tendo? Você não pode fazer isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, se você é um cristão de verdade, examine-se. Olhe para dentro de você, julgue seu coração. A luz da verdade mostra. Não a você, porque quando a gente se julga a nós mesmos, a Bíblia vai dizer para nós que a gente não acha nada. Mas aqui você está achando tudo. E se você trata assim, se essa tem sido as suas atitudes, é contra o Senhor que você está indo. E aí Paulo então vai chamar ao arrependimento. Examine-se, pois, a si mesmo. Então, como a do pão e beba do cálice. É tremenda a bondade de Deus. Ele te dá a oportunidade de você se examinar. Ele diz: olha, se examine.
se examine. Ele ainda não julgou você. Ele está chamando você ao arrependimento. Não julgou você ainda. Ok? Mas ele está chamando você ao arrependimento. Olha o versículo 29. Agora o juízo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. O corpo do Senhor aqui é quem? A igreja. O corpo do Senhor aqui é a igreja. É o corpo de Cristo, sim, a Santa Ceia, o pão e o cálice, mas também a igreja. Paulo acabou de dizer no capítulo 10 que nós somos o corpo de Cristo. Ele vai dizer isso de novo no capítulo 12. Se você está fazendo isso contra a igreja, você está comendo e bebendo seu próprio juízo. Você acha que está indo contra o seu irmão, você está indo contra Cristo, e se ele não der arrependimento, ele vai atingir você no seu juízo. Irmão, não dá para jogar flores aqui. A gente geralmente quer uma ministração linda, maravilhosa. Ai, mas que texto extraordinário, queria saber que lindo. Não dá para fazer isso. Tem ministração que a gente consegue fazer, mas essa aqui não tem como. Eu não tenho como chegar aqui no texto e, não, sabe que não tem como. Aqui, ou você se conserta, ou Cristo te conserta. E Ele vai fazer isso por amor a você, porque você é filho dele. Ele não está dizendo que você não é crente. Não. Ele está dizendo que você é filho, e porque você é filho, Ele vai julgar você. Ele vai disciplinar você. Ok? Então, quando você participa da ceia, nessa atitude contra os seus irmãos, a ceia é uma bênção, é comemorar a vida, a ressurreição, a glória, a segunda vinda, é extraordinário. Mas quando você participa fazendo isso, você está comendo e bebendo juízo para você mesmo. E quem está vendo isso é o Senhor, não sou eu. O Senhor está vendo isso. Então a gente tem que ter uma aproximação muito alegre da ceia, mas muito arrependida também, contrita, de mudança. Não é simplesmente chegar na ceia, Senhor, perdoa todos os meus pecados, e agora você, não, isso não é arrependimento. O que adianta você chegar na Santa Ceia e dizer, Senhor, perdoa todos os meus pecados, eu agora vou ceiar, Senhor, apaga todos os meus pecados, e você não muda, segue sendo a mesma pessoa, falando, agindo, pensando. Deus não nos chama a nos conformar, Deus nos chama a ser transformados pela renovação da nossa mente. É mudança, é arrependimento. Se não acontece mudança, é arrependimento. Você come e bebe o seu próprio juízo. É o seu próprio pecado, então o seu próprio juízo. Versículo 30. Por isso, a consequência. Veja, Ele te dá como a maneira que você deve celebrar. Ele te diz que você deve resolver esse problema, examine-se. Ele fala da consequência de você não se arrepender. E agora Ele vai dizer do resultado de não se arrepender. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, porque estão bebendo o seu próprio juízo. Você já se perguntou se as doenças que você tem não é resultado disso aqui? É uma boa pergunta, não é não? É uma boa pergunta. Senhor, será que eu estou doente? Não é porque o Senhor está me disciplinando? Será que é a minha doença? Não é a maneira como eu estou me comportando na igreja, na Santa Ceia? A maneira como eu olho para os meus irmãos? Será que eu estou bebendo o meu próprio juízo? Pode ser. Não estou dizendo que toda doença no cristão é isso. Mas o texto traz essa implicação. E você precisa perguntar isso para o Senhor. Eu não vou perguntar isso para você. E nem vou perguntar isso por você. Só pergunta que você tem que fazer para o Senhor. E você tem que examinar seu próprio coração. Eu não posso examinar seu coração. E o interessante é que para Deus a gente não pode mentir, certo? Não tem como você esconder. Você pode enganar você mesmo, a mim e a qualquer irmão. Você não tem como mentir para Deus. Ele sabe do seu coração, Ele sabe exatamente o que você pensa e sente. E se você pensa e sente e age de forma errada com a igreja, Ele vai agir em você, por amor. E é interessante que é por amor. Olha que Deus bom. Ele diz como você não deve fazer. Ele diz como você deve fazer. Ele diz para você ter uma solução, examine-se. Ele diz o resultado de você fazer a coisa errada. Ele diz o castigo que Deus vai dar. Olha
a solução de novo. Examine-se, irmão. Muda, irmão. Arrepende, irmão. Contudo, versículo 32, contudo, sendo julgados pelo Senhor, e Deus julga. A Deus não julga. Eu fico com a Bíblia que está dizendo que ele julga. Deus não julga. Deus não julga. A Bíblia está dizendo que julga. Sublinha aí. Olha comigo aí, sublinha aí. Contudo, versículo 32, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados. Mas olha o amor de Deus no texto. Olha o amor de Deus, a misericórdia de Deus no texto. Para quê? Para que você é disciplinado? Para que alguns ficaram doentes, fracos e alguns já morreram, já dormiram? Para que não sejamos condenados com o mundo. Isso aqui diz respeito àquele texto de Hebreus 12, o pai disciplina ao filho, e nós somos disciplinados, diz o texto, para participar da santidade de Deus. Que lindo o amor de Deus! Que Deus bondoso você tem! Que Deus maravilhoso você tem! Que diz tudo para você, porque Ele não quer te disciplinar, mas não havendo conserto, receba a disciplina do Senhor, para você não ser condenado com o mundo. Essa disciplina vem para quê? Para você se santificar, para você ser humilhado e falar: meu Deus, eu não sou nada melhor que ninguém nessa igreja. Olha, eu sou, na realidade, como Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores, e que cada um deve considerar o irmão superior a si mesmo. Então, poxa, no meu sofrimento, na minha fraqueza, na minha doença, nas portas da morte, porque não me arrependo, eu consigo olhar e dizer assim: eu achava que era muita coisa, melhor que meus irmãos, mas aqui estão os meus irmãos, na minha fraqueza, na minha doença, nas portas da morte, me socorrendo, orando por mim. Aqueles a quem eu desprezei estão aqui me abençoando. Realmente, eu sou terrível, Senhor. Obrigado pela tua disciplina. Obrigado porque o Senhor é bom e disciplina todo filho, açoita todo filho a quem ama e a quem quer bem. Você precisa passar pela disciplina? Não. Examine-se. Arrependa-se. Deus não quer te disciplinar. Mas se não houver arrependimento, a minha oração é que, por amor a você, meu amado irmão, por amor à igreja, ao reino de Deus, por amor aos perdidos, por amor à sua família, Ele te discipline, para que você não seja condenado com o mundo. Que Deus bondoso. E agora, novamente, o pastor Paulo chama a mim e a você. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Não façam partidos, divisões. Tira isso do meio de vocês. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar as cidades. Vamos orar. Feche seus olhos. Examine-se